Então, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, ao professor Roberto pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco participando, né, dar boas-vindas aí a todos novamente, conosco aí no segundo dia de evento. E eu vou fazer uma breve apresentação do professor Roberto, tá bom? E aí, em seguida, eu já passo a palavra para ele, tá bom, Roberto? Tá ok. Bom, o professor Roberto, ele é graduado em Química e mestre em Química, ambos pela Universidade Federal do Piauí. Ele é doutor em Química pela Universidade Federal do ABC, né, UFABC. Ele realizou pós-doc no grupo de Bioeletroquímica e Interface, tanto no Instituto de Química de São Carlos, a USP, quanto na Universidade Clarkson University, nos Estados Unidos. É isso, Roberto? Ele é professor atualmente efetivo da Universidade Federal do Piauí, né? E também participa aí dos programas de pós-graduação, tanto da estadual do Piauí, quanto da Federal do Piauí. O professor Roberto tem experiência na área de bioeletroquímica e nanomateriais, sensores e ensino de ciências. E claro, né, Roberto, ele é criador e idealizador aí do Instagram Divulgação Científica, o Delquímica. Então, Roberto, a gente mais uma vez agradece, né, sua disponibilidade em participar conosco. E aí eu passo a palavra para você iniciar. Assim que eu conseguir, eu retorno para a sala para estar aceitando aí o pessoal. Obrigada, gente. Opa. Tá ok. Obrigado, Fabiana, aí, pela apresentação. Dizer que estou muito feliz com o convite de estar aqui hoje participando com vocês. Na verdade, eu prefiro o evento presencial. Eu gosto normalmente de dar palestra olhando as pessoas, que acaba sendo um pouco mais interativo, uma conversa, uma coisa mais dinâmica. Quem já teve a oportunidade de ver alguma palestra minha assim, pessoalmente, sabe que eu prefiro dessa maneira e tinha muita vontade de conhecer aí o campus de vocês, o estado de vocês. Mas, como não pode, por conta dessa pandemia, por conta desse momento que a gente está vivendo, vamos agradecer aí a tecnologia que nos permite ter encontros virtuais como esse, inclusive de uma maneira até mais democrática, mais abrangente, pelo que eu estava vendo aqui nos comentários, né? Tem gente de várias partes do Brasil aí, de várias cidades, vários lugares. Então, muito legal. Boa noite a todos. Parabenizar toda a comissão organizadora do evento. A gente sabe que também esses contratempos acontecem, mas parabenizar pela iniciativa e agradecer novamente o convite. Então, hoje, eu queria trocar uma ideia com vocês aí sobre popularização da ciência, sobre divulgação científica, que é um tema extremamente importante. Então, eu já começo aí com essa pergunta-tema. A ciência é pop? Não é, né? Mas deveria ser. E por que deveria, no caso? A ciência, ela é uma grande força motriz da humanidade. Nós, enquanto sociedade, nós evoluímos em grande parte graças à ciência. A própria vida em sociedade, ela foi sendo construída a partir do momento que nossos ancestrais começaram aí a dominando e transformando a matéria, usando fogo e tudo mais. Então, tem toda essa importância. O problema é que hoje nós vivemos um momento muito conturbado, muito contraditório. E eu falo isso não só relacionado à pandemia em si, mas nós vivemos um momento na ciência um tanto controverso, chega a ser até paradoxal. Hoje nós estamos no auge da era da informação. Nunca, em nenhum momento da história, um outro ser humano teve acesso tão fácil a tantas informações como hoje em dia. Está tudo muito fácil, a gente tem acesso a uma infinidade de coisas o tempo todo, diariamente, vindo de diversos lados, na velocidade e na distância de um clique. Então, a gente tem o mundo de informações da palma da mão. E aí o que se esperava é que hoje a gente vivesse um momento de evolução científica maior, digamos assim. Só que a gente observa exatamente o contrário. Nós estamos passando por um momento de obscurantismo muito grande na ciência, sabe? De negação da ciência, dos valores da ciência, das evidências e teorias e tudo mais. A gente observa aí, principalmente dando um passeio, uma volta pelas redes sociais, que muitas pessoas hoje
rejeitam completamente as evidências experimentais, os fatos científicos que contradizem a sua própria concepção, abandonam tudo isso para acreditar naquilo que lhe convém. Então, a gente está vivendo um momento de dane-se a ciência. Né? A ciência só é interessante quando condiz com o que eu penso. Então, e por conta disso, a gente consegue começar a ver movimentos anti-ciência crescendo a cada dia, como é o caso dos terraplanistas, do movimento anti-vacina. Tem gente que nega até a existência da gravidade, que é uma coisa que está aí presente no nosso dia a dia, mas não acredita e nega completamente a gravidade. É uma espécie de ciência do absurdo. E nós, pesquisadores, a ciência em si, a comunidade científica, por muito tempo calada diante desses fatos, e aí esses movimentos ganharam força, voz e vez na internet. Então, agora, mais do que nunca, a própria comunidade científica em si percebeu a importância de se falar de ciência. As próprias agências de fomento, CNPq, CAPES, têm incentivado agora os programas de pós-graduação a fazer divulgação científica, a tentar mostrar para a sociedade a relevância e a importância dos trabalhos que são desenvolvidos dentro da academia, né, dentro dos institutos, das universidades. E eu fico muito feliz com isso, na verdade, porque é uma coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Como eu disse, a gente ficou calado por muito tempo diante de muitos absurdos, muitas fake news relacionadas à ciência, e até mesmo de propagandas que eram vinculadas aí na grande mídia. Se você for parar para pensar aí, tem alguns produtos cosméticos, principalmente, eu já vi propaganda de shampoo, que diz que mexe no DNA do seu cabelo, então é umas coisas que não tem nada a ver, e nós deveríamos, desde sempre, esclarecer esses fatos. Só que, como eram coisas assim, aparentemente absurdas, a gente, de certa forma, até desdenhava e deixava para lá. Só que a população, a comunidade em geral, que é quem financia as pesquisas, né, no Brasil e na maioria dos países, a maior parte da ciência ela é financiada por impostos pela sociedade, eles precisam ter este retorno, e agora, mais do que nunca, ficou claro isso, que a gente precisa conversar com a sociedade. E, de certa forma, a divulgação científica, ela já é feita desde sempre, não é uma coisa nova. Então, eu coloco aí uma referência, para quem tiver interesse de pesquisar depois, que lá por volta de 1655 já começaram a surgir aí os primeiros artigos impressos, os primeiros trabalhos científicos, que foi uma necessidade que surgiu por parte de alguns pesquisadores, na época franceses e ingleses. Eles sentiram essa necessidade de compartilhar entre eles, entre a própria comunidade científica, suas descobertas, suas teorias, e começaram, então, a imprimir seus trabalhos na forma de folhetim e espalhar isso, divulgar isso, entregar para as pessoas. E, na verdade, essa é o precursor das revistas científicas que nós temos hoje. Então, essa divulgação científica é feita. Quem trabalha com ciência sabe que existem inúmeras revistas científicas, elas evoluíram muito, se adequaram até certo ponto a esse novo momento tecnológico, nas revistas online e tudo mais. E, além das revistas, temos também os congressos científicos. O problema, né, é que essas duas maneiras, que são as duas formas principais que hoje a comunidade científica utiliza para fazer a divulgação dos seus trabalhos, são duas formas restritas. Congresso científico, quem é que participa? São pesquisadores, então é cientista falando para cientista. Nos congressos presenciais, por exemplo, a gente vê pouca participação de alunos de maneira geral. Os alunos que estão participando são aqueles que, de alguma forma, já estão começando aí, dando seus primeiros passos na ciência. São alunos de iniciação científica, que têm seus trabalhos para expor. Então, dificilmente a gente vê alunos fora desse perfil. Simplesmente um curioso ir por conta dos gastos. São muitos gastos envolvidos, né? Além do deslocamento, passagem, hospedagem, tem toda a questão do custo do evento em si, de inscrição, que é muito caro. Então, nesse sentido, a internet já ajudou muito, tem ajudado muito, possibilitando eventos como esse. Inclusive, que é gratuito e abrange muita gente, você consegue participar das discussões sentado no sofá da sua casa. Então, essa parte já melhorou bastante. E com relação às revistas científicas, o próprio processo de publicação também, ele é um tanto limitador. Para a gente ter uma noção, por exemplo, se você que está me ouvindo, os professores certamente, né, todos aí produzem e tudo mais,
mas você que é aluno, está me assistindo, já teve a oportunidade de participar de algum artigo, ou saber mais ou menos como funciona um esquema de publicação, você certamente vai concordar que é um processo muito demorado. Depois de fazer todo o seu trabalho, escrever isso no formato, já dentro de um padrão, de uma revista específica, você manda, submete isso para a revista, e demora em média aí 3, 4, 5, 6, 7 meses para você ter uma resposta que às vezes ainda é negativa, ou que vem com muitas sugestões para você corrigir e tudo mais, que tem que ser assim mesmo, mas é um processo muito demorado. E caro também. Depois que seu artigo é aceito, depois de todo esse trabalho, você precisa pagar. A maioria das revistas você paga valores altos, 200, 300, 500 dólares. Então, são valores altíssimos. E mesmo depois que você paga e publica, para você mesmo ter acesso, e as pessoas, a comunidade acadêmica ter acesso, precisa pagar também. Então, se você é aluno aí que está me assistindo, você provavelmente já tentou baixar algum artigo aí na internet da sua casa, e você viu que muitas das revistas são pagas. Não deixa você baixar, porque ele cobra um valor. Na universidade, quando você tenta fazer isso na universidade, normalmente você consegue fazer o download mais facilmente, porque a universidade paga essas plataformas. Então, é um custo muito elevado, que eu particularmente não entendo tanto, já que o processo todo não é muito caro. Quando a gente manda o artigo, quem revisa esse artigo, quem vai dar o parecer, vai corrigir, dar sugestões e tudo mais, são outros pesquisadores da área que não recebem dinheiro para fazer isso, e talvez por isso que tem uma certa demora, e a gente não coloca isso no topo da lista de prioridade, a gente vai deixando para fazer quando tiver tempo. E o professor sempre tem muitas ocupações para fazer. E até a parte de... me fugiu a palavra agora. A parte de diagramação, digamos assim, de formatação e tudo mais, já é uma maneira mais automatizada que as revistas fazem. Porque a gente já manda o trabalho já no padrão, no formato. Então, não entendo por que esse custo é elevado. Mas, enfim, uma vez publicado o artigo, quem que lê isso? Quem que lê um artigo? Por exemplo, publiquei um artigo sobre eletroquímica lá, sobre sensor eletroquímico. Quem que vai ler esse meu artigo? As pessoas da área, os pesquisadores da área de eletroquímica, aqueles alunos que estão trabalhando com eletroquímica, estão fazendo seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, e estão lá na fase de escrita. Então, é um público muito restrito. E, como eu disse, mesmo esse público de dentro da academia, às vezes não tem acesso a esses artigos por conta do preço. Então, essas duas formas de divulgar a ciência que nós utilizamos hoje em dia, os artigos e os congressos, muitas vezes são inacessíveis dentro da própria academia. Então, a gente precisa ampliar isso. Né? Então, eu tenho alguns professores aí me assistindo e deve estar pensando, não, mas o artigo científico é importante publicar, é importante a linguagem das técnicas do artigo, né, com os termos técnicos, aquela coisa mais formal. E sim, de fato, eu falo para vocês que isso é extremamente importante, essa linguagem técnica, o artigo científico padrão, formal, porque é uma forma também de normatizar a linguagem. Voltando aí, por exemplo, eu trabalho com eletroquímica, se eu publicar um artigo hoje, um trabalho desenvolvido aqui no Piauí, se eu publico isso, alguém que está lá no Japão, ele vai ler esse artigo, vai entender, saber exatamente o que é que eu fiz, porque os termos que eu uso para escrever o artigo é exatamente os termos que são usados dentro da área e o outro pesquisador lá no Japão também conhece. Então, é extremamente importante essa prática, essa parte aí da publicação científica, dos termos técnicos e tudo mais. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, essa é uma linguagem inacessível. Então, nós precisamos ir além dessas duas maneiras de divulgar a ciência, além dos congressos e além dos artigos científicos. Nós precisamos romper, sair dessa bolha científica, de falar de ciência só para cientistas. Como eu disse para vocês, hoje a internet já democratizou um pouco mais a questão dos congressos, né? Muito mais pessoas têm acesso, mas ainda assim, vocês que estão aqui assistindo essa minha fala hoje, são do meio acadêmico, são estudantes que estão iniciando aí na ciência. Então, a comunidade, a sociedade em geral lá fora, é quem precisa também saber de ciência para a gente tentar desconstruir, minimizar esse obscurantismo que a gente está vivendo. Então, é necessário a gente repensar e pensar em novas estratégias para divulgar a ciência além
dessas que nós já fazemos, que são os artigos. E para isso requer uma mudança também de linguagem. A gente precisa falar de ciência, mas precisa falar numa linguagem que as pessoas, né, a sociedade, entenda e em veículos de comunicação que as pessoas tenham acesso, que não é o caso dos artigos científicos. E quem tem que fazer isso somos nós, cientistas, e nós, pesquisadores. Então, nós precisamos aprender essas novas linguagens para tentar explicar os nossos trabalhos. De repente, pegar aquele artigo científico, técnico que a gente publicou, e também dar uma nova linguagem para aquilo, para falar com a sociedade. Porque as poucas iniciativas de fazer essa mudança de linguagem é feita pelos veículos de imprensa. Hoje em dia mesmo, você ligar a televisão, está sendo falado de ciência o tempo todo, agora por conta da Covid-19. E é falando de maneira restrita só sobre a Covid-19. E a gente vê que essa forma, né, que a imprensa faz é um tanto sensacionalista. Vou dar um exemplo que aconteceu recente aqui no Piauí, com um professor, colega nosso aqui. Deixa eu... Ai, de novo. Voltou. Tá, não estava mais me vendo aqui. Que é um professor colega nosso aqui do programa de Química, ele publicou um artigo recente na área de Química Teórica, onde ele fez um estudo de interação de uma molécula que está presente no buriti, que é uma fruta típica aqui do Nordeste, e percebeu, né, a conclusão lá no artigo é que essa molécula presente lá no buriti, ela tem uma ação inibidora para um dos componentes presentes no invólucro da Covid-19. Esse é o trabalho que foi publicado. E a imprensa local pegou isso e transformou em algo mais ou menos de que vendendo a ideia na matéria que o doce de buriti cura a Covid-19. Olha só que loucura, né? Então, esses absurdos acabam acontecendo e muitas vezes nós deixamos passar. E nós não podemos fazer isso. Então, a gente tem que vir a mídia explicar, olha, não é bem assim, que as matérias acabam dando descredibilidade para nós cientistas. Então, em outras palavras, né, além de divulgação científica, nós precisamos urgentemente popularizar a ciência, que não é nada mais do que isso que eu estou falando. Falar numa linguagem que as pessoas entendam e em veículos de comunicação que as pessoas têm acesso. Essa é uma discussão que vem sendo feita dentro dos programas de pós-graduação, como eu disse, agora é até um dos critérios da CAPES, de avaliar como que os programas fazem sua divulgação científica, então está todo mundo pensando em novas maneiras, novas estratégias, e eu particularmente, eu defendo muito o uso aí das mídias sociais, que tem um poder de alcance muito grande, então é um excelente espaço para que a gente possa falar de ciência, e a própria linguagem das redes sociais é muito mais dinâmica, interativa, acessível, é interessante, as pessoas consomem isso. E para não parecer que é uma opinião minha, vou mostrar para vocês aqui um dado que eu peguei hoje, né, atualizei hoje, da agência We Are Social. Se você tiver curiosidade depois, você pode digitar aí no Google We Are Social. É uma agência que faz um mapeamento anual, a cada ano faz um relatório sobre os dados de uso da internet, de maneira geral. O que é que as pessoas veem na internet, o que é que acessa, o que é que usa, por faixa etária, por tipo de aplicativo e tudo mais. E aí, pegando específico para o Brasil, os números, hoje no Brasil, já é dado desse ano, colhido em janeiro, fevereiro, se não me engano, mais da metade da população brasileira, né, em torno de 66% das pessoas aqui no Brasil estão conectadas, têm alguma conta numa rede social. Então, na verdade, esse número é maior em relação ao uso da internet. Aqui, esses 66% é de uso de rede social. Então, é muita gente. Pra vocês terem noção, esses 66% corresponde aí um pouco mais de 140 milhões de pessoas, só aqui no Brasil. Então, é um público muito grande, muito diverso, e a gente pode aproveitar isso para popularizar a ciência. E essa galera passa, em média, aí, 9 horas e 17 minutos conectadas por dia na internet, de maneira geral. E a maior parte desse tempo nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que o WhatsApp também é considerado uma rede social. Então, a gente pode aproveitar isso para falar de ciência. E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer uns 2 anos atrás. Eu criei, então,
uma conta no Instagram, não relacionada ainda à popularização da ciência. Tá aqui, que foi o Deoquímico, que eu estava dizendo que vocês seguiram no começo. Então, quem estiver assistindo essa palestra aqui pelo computador, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code, e você já vai ser direcionado aí para a página do Deoquímico, ou se não, abra o seu Instagram e digite lá, Deoquímico, vai aparecer aí. Então, o Deoquímico, na verdade, foi um projeto pessoal que visava, né, na minha cabeça, a ideia de complementar a minha atividade docente. Eu queria que fosse uma extensão da minha sala de aula, onde eu pudesse falar de química, falar de ciência, sem estar preso numa grade curricular. Olha, até as palavras que a gente usa na academia. Na internet eu fico livre dessa grade curricular e não sinto tanto o peso da carga horária. Ou seja, eu posso falar de ciência do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Então, isso, para mim, é fantástico, é muito mais dinâmico e divertido. Posso mostrar a química de um jeito mais desconstruído, mais divertido, que tem até como um slogan um jeito divertido de aprender. Então, o Deoquímica nasceu daí, para isso, para complementar as minhas aulas, botar curiosidades, dicas, usando essa linguagem que é própria das redes sociais. Memes, vídeos, imagens, que é muito mais divertido, muito mais dinâmico. Só que, para minha surpresa, o Deoquímico começou a crescer, mais do que eu esperava, né? Que alguns colegas diziam, né? Não, gente, o pessoal gosta de rede social, mas é pela besteira, é pelo entretenimento, é para ver fofoca, é para ver não sei o quê. O pessoal não gosta de ver ciência. E, para minha surpresa, gosta sim. Na verdade, ciência é um bom entretenimento, e a gente precisa transformar a ciência num entretenimento também. E aí, como começou a crescer, hoje o Deoquímico tem um pouco mais aí de 50 mil seguidores, eu comecei, então, a utilizar este espaço para fazer também popularização da ciência. Então, eu comecei com um projeto chamado aí Eu Faço Ciência, onde o objetivo principal é dar uma cara para a ciência, mostrar quem são os pesquisadores, quem são os cientistas. Porque quando a gente fala de ciência, é sempre de uma maneira muito distante. Esse dado é comprovado cientificamente, pesquisas mostram. Aí quem está por trás dessas pesquisas, quem são esses pesquisadores? A gente acaba tendo essa imagem um tanto distante da realidade, né? Para a sociedade, para muitas pessoas ainda, a figura do cientista é aquele velho de cabelo branco, de cabelo bagunçado, né, com a língua de fora, doido. E não é bem por aí, né? Como vocês podem ver, por exemplo, eu sou cientista e eu não sou velho. Não é uma regra. E não tem nada a ver. Então, na verdade, essa ideia era mostrar, divulgar alguns trabalhos desenvolvidos dentro da universidade, numa linguagem mais acessível, mais fácil de compreensão e dar cara para as pessoas. Então, aqui como exemplo, tem o trabalho da minha aluna de iniciação científica, que é a Júlia, onde ela coloca aí, eu desenvolvo sensores eletroquímicos para detecção de drogas de abuso em bebidas usando pontos de lápis. A minha pesquisa pode ajudar a diminuir golpes como o famoso Boa Noite Cinderela. Então, é uma forma mais simples de falar e que mostra aí claramente a relevância e a importância do trabalho, vinculando isso assim, para alguma utilidade na sociedade. E não precisa nem ser um trabalho aplicado, tá? Trabalho teórico, trabalho de base também. Só que a gente precisa contar essa história para as pessoas. Então, tem este template, onde tem a foto do estudante, um resumo aqui, algumas palavras-chave sobre o que é a pesquisa, e eu aproveito a legenda da imagem para fazer um resumo um pouco maior, explicando, contextualizando a pesquisa e tudo mais. E aí encerra, que não dá para ver porque é só um print, mas se você procurar lá na página do Deoquímico, você vai ver que todas as postagens dessa série encerra falando assim: eu sou fulano de tal e faço ciência na universidade pública. E também é uma forma de valorizar as nossas instituições, que vem sofrendo muitos ataques, né, recentemente aí. Aqui eu tenho um outro estudante, que o Breno, já aluno de mestrado aqui do programa, sobre minha orientação, que o trabalho dele já é mais focado, direcionado para a popularização da ciência. O projeto dele aqui é a descoberta do que já foi descoberto, onde a gente tenta, através de vídeos animados, mostrar, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o nosso primeiro vídeo, a gente mostra um pouco aí da vida e das principais contribuições dos pesquisadores de grandes nomes da ciência brasileira, que as pessoas normalmente não conhecem. Então já tem 2 vídeos postados, o episódio 0, que explica a ideia,
E aqui tem o primeiro episódio, então quem quiser assistir tem lá no Instagram e no nosso canal no YouTube. Esse primeiro episódio foi feito com a professora, contando um pouco da história aí da professora Ivone Mascarenhas, que para quem não conhece, ela tá viva, tá, gente? Porque normalmente quando a gente faz homenagem assim, para alguém, o pessoal acha que já morreu, e não necessariamente. No caso da professora Ivone, é uma pesquisadora brilhante do nosso país, tá viva, uma super gente boa, que apoiou muito bem a ideia, recebeu a gente com muita felicidade, nós também ficamos muito felizes com isso. Então, para quem não conhece, vocês alunos que estão assistindo aí, vale a pena conferir esse vídeo, saber um pouco mais da professora Ivone, até mesmo para ter essas figuras nacionais, né, como inspiração. Tem muitos, estou vendo aqui que na página aqui tem muitas mulheres, né, aqui na ciência, e quando a gente fala de mulher de ciência, sempre a gente cita como exemplo a Marie Curie, que é de fato uma grande cientista, um grande nome. Só que quando a gente fala isso, é um exemplo um pouco distante da nossa realidade. Então você que é mulher, está começando na ciência e quer se inspirar, aí já pensa logo na Marie Curie, fica aí também como exemplo a professora Ivone, que foi uma das pioneiras na área de cristalografia aqui no Brasil, que ajudou a fundar a Sociedade Brasileira de Cristalografia, é uma das fundadoras da Universidade Federal de São Carlos, do Instituto de Física de São Carlos. Então, ela ganhou recentemente, acho que em 2017, se não me engano, o prêmio da IUPAC, então a agência, a União Internacional aí de Química Pura e Aplicada, com seus trabalhos na área da química, né, que é química e física. Então, é um exemplo que fica aí também para vocês, e é uma forma de popularizar a ciência, de dar essa cara e valorizar a produção nacional. Porque também quando a gente fala de ciência, muitas vezes, principalmente enquanto alunos, né, nós temos essa visão de que o pesquisador bom é o pessoal de fora. A gente não se reconhece, não reconhece os nossos professores, os nossos orientadores como cientistas. Nas palestras presenciais, eu gostava muito de fazer essa pergunta para a plateia, né? Cite-me o nome de um cientista. Então, sempre, em primeiro lugar, Albert Einstein. Aí eu dizia, cite outro, Isaac Newton. Cite outro. Aí o terceiro variava. Sempre era Newton, nessa sequência. Einstein, Newton, aí na terceira vinha Marie Curie, Bohr, Rutherford, ia variando. Mas nunca ninguém citava, por exemplo, o seu orientador, os seus colegas de mestrado e doutorado, nunca se citava, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de se reconhecer como pesquisador, de se reconhecer como cientista, sabe? Inclusive eu não fazia isso, e agora eu comecei a me citar. Então, quando alguém me falar de ciência, não me cite o nome de um cientista. Roberto Luz é um deles, e cito meus colegas, professores e tudo mais. A gente precisa fazer isso, dar essa cara e dar essa autovalorização. Então, essas duas iniciativas aí, o Eu Faço Ciência e A Descoberta do que Já Foi Descoberto, duas iniciativas nesse sentido. Inclusive, deixa eu até voltar aqui no slide, que eu esqueci de falar, tem um linkzinho aqui embaixo, o e-mail, deuquimica.insta@gmail.com, que eu vou retornar essa série, eu comecei a fazer ela ano passado, só que teve pouca aceitação, digamos assim. Poucas pessoas participaram. Como eu disse para vocês, hoje o Deuquímica tem mais de 50 mil pessoas, e eu acho que eu cheguei a fazer entre 10 a 15 postagens desse tipo, que eu recebi das pessoas. Então, tinha essa dificuldade. Então, você que está me assistindo, é aluno de pós-graduação, está na iniciação científica, quer divulgar o seu trabalho, mande para a gente um resumo, uma linguagem mais fácil sobre o seu trabalho, a sua foto e a inscrição que você faz, que aí eu já tenho esse template pronto, e eu vou retomar essa série depois da Deuquímica e dar essa visibilidade aí para trabalhos, principalmente desenvolvidos nas instituições públicas. Uma outra forma que a gente vem desenvolvendo dentro do Deuquímica aí é através de tirinhas, né, que é uma forma mais divertida, atingir públicos mais novos, as crianças, adolescentes, ensino fundamental, médio aí, adoram. Então, Ciência em Tirinhas, onde eu uno aí a química, o trabalho de pesquisador, um hobby que eu sempre tive desde criança, que é de desenhar. Então, eu transformo alguns conteúdos em desenhos, em tirinhas, desde conteúdos mais simples, para atingir esse público mais novo, né? Aqui, por exemplo, primeiro aqui, nomenclatura da água, algumas propriedades dos elementos químicos, até conteúdos um pouco mais avançados, como a dualidade, partícula-onda, mecanismo de reação orgânica. Então, sempre junto com a tirinha,
embaixo, na legenda da imagem, eu coloco algum texto explicando aquele determinado conteúdo. De uma forma legal e interessante de fazer isso. E, antes da pandemia, também eu ia muito nas escolas, tá? Tem algumas imagens, né? Eu gostava muito de ir nas escolas, principalmente de ensino fundamental, ensino médio, falar para as crianças, onde eu montei um show, mais ou menos, de química com mágica, né? Que eu chamava A Magia da Ciência, e eu ia de forma gratuita nas escolas fazer essas demonstrações experimentais, mais visuais, assim, tocando fogo de dinheiro, explodindo coisas, colorido e tudo mais, obviamente com segurança, né? Com vazamento científico, e explicava toda a ciência por trás. E era um projeto que eu gostava muito de fazer, não estamos mais fazendo por conta da pandemia, né? Mas eu gostava muito de fazer porque são muitos os caminhos que levam à ciência, que despertam o interesse das pessoas pela ciência. E as demonstrações experimentais, sem dúvidas, é uma dessas formas, e é uma forma muito legal. Eu, inclusive, meu interesse pela ciência começou ainda na infância, por causa de iniciativas desse tipo que tinha na TV. Então, ali no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, tinha alguns programas na televisão que eu gostava muito. Dois deles aqui que foram os responsáveis por eu acabar gostando de ciência, de mágica e tudo mais. O Mundo de Bigman, acho que os mais velhos aí vão lembrar, que era a figura desse cientista maluco, e ele tinha um rato, uma pessoa vestida de rato, que era o rato do laboratório, e a sua assistente pessoal, e aí ele fazia vários experimentos, recebia as cartinhas com as perguntas das crianças, né? As perguntas mais loucas possíveis, e dava um jeito de responder aquilo, demonstrando os conceitos científicos e tudo mais. Então, eu achava fantástico aquilo, e foi aí onde nasceu o meu interesse pela ciência. E um outro programa que passava na TV Cultura, né? É o X-Tudo, que, como o nome já diz, né, não era exclusivamente sobre ciência, falava de tudo. Mas tinha um quadro de ciência e tinha um quadro de mágica. Então, na minha infância, foi aí que eu me interessei também por mágica, fui aprender, fui estudar e tal, tanto que às vezes eu me apresento como mágico amador. Então, nas minhas palestras, ou nesses shows que eu faço, sempre umas duas coisas, a ciência e a magia, que eu acho que são duas coisas que têm tudo a ver. Então, da mesma forma que meu interesse foi despertado por conta desse tipo de iniciativa, eu comecei a tentar também, de alguma forma, despertar isso nas crianças e tudo mais. Vou até voltar aqui na foto para citar um caso desse dia, dessa primeira foto, tem Feliz Dia das Crianças, que foi um evento que eu acabei fazendo aqui na Universidade Federal do Piauí, para crianças, alunas de professores e servidores. A professora Carla Eiras, que é uma professora colega minha aqui, ela disse, olha, Roberto, tem muitas crianças aqui no meu bairro, na minha igreja e tudo mais, que sabem que eu sou cientista, e me cobram para fazer uns experimentos para elas. Você podia marcar um dia para a gente fazer isso? E aí a gente foi lá para a UF e levou todas essas crianças, filhas de alguns professores, e filhos das amigas dessa professora lá da igreja, do bairro dela e tudo mais. E nós passamos a manhã brincando de ciência, fazendo experimentos, e uma das crianças, não sei se o tamanho que tá para vocês verem, mas uma maiorzinha que está atrás de mim aí na foto, ela virou para mim e disse, olha, meu sonho era ser médica, mas agora eu acho que eu quero ser cientista. Então foi um dia que eu fiquei muito feliz. Inclusive disse para ela, olha, mas você pode ser as duas coisas, inclusive. Você pode ser médica e ser uma grande cientista dentro da área da medicina. Então ela saiu muito feliz nesse dia, dizendo lá para o pai dela que queria ser cientista e tudo mais. Então é um tipo de iniciativa muito legal. E aí você pode pensar o seguinte, né? Tá, professor, mas eu não tenho essa habilidade, digamos assim, de apresentar um show, ou não tenho essa habilidade de desenhar para fazer desenho sobre ciência, ou não tenho essa habilidade de fazer vídeos animados para popularizar a ciência. Mas o que eu posso fazer para popularizar a ciência? Você pode simplesmente falar de ciência para as pessoas. Nós estamos vendo um momento onde é compartilhado diariamente várias fake news, inclusive sobre química e sobre ciência. Se você parar para ver aí nos grupos do WhatsApp, recentemente mesmo, teve vários aí
falando do pH da Covid-19, tem um pH básico, então você tem que se alimentar com alimentos básicos. Aí mostrava, por exemplo, limão com pH 9 ponto alguma coisa. Então, esses absurdos. E a gente, às vezes, recebe isso, fica calado, acha graça, não, isso é fake news, e deixa para lá, ou faz pouco, desdenha, debocha, e isso acaba não contribuindo em nada. Então, você pode, por exemplo, ao receber esse tipo de notícia, explicar para quem enviou. E explicar de uma maneira tranquila, amigável mesmo. Dizer, olha, isso aí não é bem por aí, ou não é verdade, o pH só vai até 14. Inclusive, esse exemplo específico que eu dei, depois eu cheguei até a fazer um vídeo e postar lá no Bioquímica, explicando para os alunos de Química, né, que me cobraram depois, o porquê que a escala de pH só vai de 0 a 14, de onde é que veio, todo o histórico e tudo mais. Então, eu fui explicar isso aí. E nos grupos do WhatsApp, grupo da família, dos amigos do futebol, do pessoal que é fora da universidade, eu fui explicar numa linguagem bem tranquila, bem simples, que não era aquilo. Outro exemplo do álcool em gel, assim, quando começou a pandemia, começaram a surgir aí na internet várias receitas para fazer álcool em gel caseiro, usando creme de cabelo e não sei o que mais. E aí algumas pessoas também me mandaram e eu também fiz questão de explicar. Só, olha, não é bem por aí, e fui explicar e tudo mais. Então, hoje, só por fazer esse trabalho de explicar tranquilamente aí no WhatsApp, eu já consegui criar, e já fico feliz por isso, uma certa cultura em algumas pessoas, principalmente nos meus familiares e meus amigos mais próximos fora da academia, esse senso crítico. Então, hoje, eles não compartilham mais esse tipo de informação. Ao receber alguma notícia dessa, alguma fake news científica desse tipo, eles primeiro me mandam. Roberto, e aí, o que é que tu acha dessa notícia? É verdade? É não sei o quê? Então, quando eu sei, eu já explico. Quando eu não sei, eu digo logo, só, eu não sei, mas calma aí, não compartilha com a galera agora não, deixa aqui que eu vou conversar com outros professores, com outros colegas, para tentar entender melhor e depois eu te respondo. Então, esse é um trabalho de formiguinha que você pode fazer dentro da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, e cada pessoa que você consegue despertar esse senso crítico é uma pessoa a menos dando volume para esses movimentos conspiratórios loucos aí de antivacina e não sei o que mais. Outro dia mesmo eu estava até vendo uma matéria que saiu sobre a vacina que está sendo desenvolvida em Oxford, né, que já está sendo testada em humanos para a Covid-19. Eu vi comentários de pessoas falando assim, eu que vou tomar essa vacina, Deus me livre, pesquisem aí sobre chip em vacina, estão botando chip nas vacinas para controlar a gente. É umas ideias muito loucas e a gente precisa desconstruir essas coisas. E você pode muito bem fazer isso, só falar de ciência. Né? A própria Ivone Mascarenhas, outro dia eu vi uma matéria dela, que eu achei legal a forma que ela colocou, ela diz, gente, nós precisamos fofocar sobre ciência. E é verdade, a gente passa o dia nas redes sociais falando da vida alheia, né? E a gente pode também falar de ciência. Dizer, olha, rapaz, você viu a matéria que saiu essa semana sobre ciência, não sei o quê, sobre interessante. Por exemplo, o vídeo aí da série, a descoberta do que já foi descoberto. Se assistir e gostar, você de repente pode copiar o link e compartilhar isso com as pessoas. Mandar nos seus grupos aí, olha, gente, que legal, essa pesquisadora brasileira e tudo mais, que é outra forma também que você tem de popularizar a ciência. É contribuir e apoiar com as iniciativas que já existem dentro da sua universidade, algum colega professor, algum colega aluno já tem assim, alguma página, algum projeto dentro dessa temática de divulgação científica e popularização da ciência, você pode contribuir. Como? Dando visibilidade a isso, curtindo, comentando, compartilhando com as pessoas, sabe? Você pode dar esse seu apoio. E quando eu digo apoio, na verdade, não é só ir lá parabenizar, dizer, oh, legal, parabéns e tudo mais. Inclusive, você pode apoiar deixando suas críticas e sugestões. Porque, de repente, você não sabe fazer, digamos assim, uma tirinha, mas você, com a visão de fora, você pode contribuir com alguma ideia. Foi o que aconteceu, por exemplo, na minha última postagem lá no Bioquímica. Se você olhar lá, essa é a última postagem que eu fiz no dia 12, lá no Dia dos Namorados. Eu botei essa imagem aí do sódio e do cloro, e aproveitei na legenda para falar sobre a ligação iônica, né? Exemplificando a ligação iônica com base nessa afinidade eletrônica entre o cloro e o sódio. E essa menina aí, a Camila, deixou esse comentário que eu achei fantástico.
ela disse, olha, o sódio é quem deveria estar entregando as flores para o cloro. E eu, na hora, eu li, eu assim, gente, é verdade, porque a gente poderia fazer a alusão de que as flores seriam os elétrons, e aí, nesse caso, o sódio é que doava. Então, a postagem poderia ter ficado muito mais interessante. E ficou por causa do comentário dela. Agora, quem entrar vai ver e está lá disponível. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, parafraseando aí o agronegócio, que está o tempo todo na televisão lá, né? Agrotec, agropop, agrotudo. Eu queria dizer para vocês, né, que a ciência ela é tech, justamente por ser tech, ela precisa, mais do que nunca, ser pop, porque, sem dúvidas, ela está em tudo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu queria abrir um espaço para contribuições, ouvir as perguntas, as críticas, as sugestões de vocês. Então, quem quiser conhecer um pouco mais desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, que eu comecei como um hobby, como uma brincadeira, mas hoje, muitas dessas ideias são projetos que eu desenvolvo dentro da universidade agora, né? Além da eletroquímica, sensores e tudo mais, eu estou criando uma nova linha de pesquisa na área de popularização da ciência e na área de ensino de ciências, e essas ideias podem ser vistas lá no nosso laboratório, no site do nosso laboratório, que é o LACRE, Laboratório de Aprendizagem Criativa. O nosso site é o lacreedu.com, então você pode entrar lá. O site ainda está em construção, mas já tem muita coisa legal lá, tem algumas iniciativas, inclusive uma delas é o Jornal da Ciência, onde a gente vai pegar os artigos científicos e reescrever numa linguagem mais acessível, para que as pessoas também tenham acesso a esse conhecimento que é difundido nas revistas. E, claro, conheçam aí, quem ainda não conhece, o Deoquímica, no Instagram e no YouTube. Então, era isso. Deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês e espero aí as contribuições dos colegas. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada pelas Eu que agradeço. Explanações. Certamente os meninos estão aí todos ansiosos para fazer pergunta, né, pessoal? A gente vai iniciar agora, então, as perguntas que foram enviadas. E aí, em seguida, eu passo para quem quiser fazer pergunta oral mesmo, tá, pessoal? Não fiquem tímidos. Vamos participar, vamos aproveitar o momento, né? E aí eu vou começar, então, Roberto, para quem enviou aqui, tá? A gente tem na ordem aqui. E aí, em seguida, a gente passa para essa segunda etapa, certo? Bom, a primeira pergunta aqui é da Letícia Zaniolo. Quero ler esse artigo de Buriti. Passa ele para nós. É possível? Sim, é possível. Posso passar para vocês. O artigo Oi? Alguém quer falar? Que falou lá. Então, é possível, eu vou já depois passar o link para você, Fabiana, aí você repassa para o pessoal. Pode ser. Não sei se eu vou achar ele aqui agora para botar já no chat. Um artigo do professor Chicão, aqui do Piauí, que é um trabalho teórico muito legal e, apesar de ser teórico, né, tem uma grande importância, que o pessoal também não entende, né, que os trabalhos teóricos, eles ganham muito no tempo de bancada de laboratório, ganha em várias etapas, né, então, um trabalho realmente interessante e que merece ser divulgado. O problema é que nós, cientistas, temos que divulgar, como eu disse para vocês, a imprensa local vendeu o trabalho dele como sendo assim, vou comer doce de Buriti e ficar curado da Covid, não é nada disso. Certo. Aí, se eu ficar mais confortável, Roberto, se quiser eu mando, que eu tenho e-mail de todos, ou se quiser mandar no chat também, fica à vontade. Outra pergunta da Maria de Magdala. O WhatsApp seria uma ferramenta útil para a popularização da ciência? Sem dúvidas. Da mesma forma que se espalham rapidamente fake news pelo WhatsApp, a gente pode espalhar a ciência também. Inclusive, no Bioquímica, a gente tem um grupo, tem alguns integrantes aqui, alguns participantes que estão aqui agora, que fazem parte lá do grupo do WhatsApp que Bioquímica, onde a gente troca muitas ideias nesse sentido, compartilha material didático, experiências, docentes e tudo mais. E, além disso, você pode fazer esse trabalho nos grupos que você já tem, grupo da família, grupo do futebol, grupo dos amigos, não sei de quê. Você pode falar de ciência, divulgar a ciência, dar visibilidade aos projetos através do WhatsApp. É uma ferramenta bastante útil, que nós podemos fazer as duas coisas, tanto popularizar a ciência,
como combater as fake news. Eu acho que isso é uma, como é que se fala, uma responsabilidade social que nós, pesquisadores, estudantes, temos de fazer. Legal. Bom, terceira pergunta do Leonardo da Costa, ele fala: professor, se possível, indique sites ou páginas que podemos obter informações atuais, concretas, voltadas para a ciência, pesquisa, etc., de forma rápida e fácil. Então, hoje, a forma mais confiável mesmo é lendo, como você já tem uma noção maior de ciência, os próprios artigos científicos, os trabalhos originais, para entender o que está lá, mas sobre notícias científicas, as páginas das universidades fazem isso. Então, por exemplo, lá na USP de São Carlos, tem algumas partes lá do site que eles divulgam muito bem algumas matérias científicas. Então, as próprias instituições fazem esse trabalho. Eu citei a professora Ivone Mascarenhas, falando dela na parte de cristalografia, que ela foi a grande pioneira nessa área, mas hoje ela é pesquisadora sênior lá da USP, e ela se dedica também a fazer um trabalho de popularização da ciência. Então, ela é a coordenadora do site, né, Ciência Web, onde ela faz esse estudo também, assim, tem essas matérias científicas, ela dá visibilidade a projetos que são desenvolvidos lá dentro da USP. Então, eu recomendaria vocês estarem olhando nos sites das universidades. E debatendo, né? Você leu, independente de onde você viu uma matéria, algum artigo, alguma coisa, se você achou estranho ou não entendeu direito, você pode procurar seus professores, seus colegas, e estar debatendo para entender melhor aquilo e saber a veracidade daquilo, antes de simplesmente sair compartilhando. Exatamente. Outra pergunta da mesma pessoa, Leonardo da Costa. Muitas escolas aqui na minha cidade estão usando grupos pelo WhatsApp para promover as aulas de forma EAD. Esse método é considerado popularizar a ciência ou é só considerado como substituto para a sala de aula? Tá, na verdade, nem uma coisa nem outra. De certa forma, não é popularização da ciência, porque está sendo utilizado para ministrar aulas, não para falar de ciência em si, como a gente está falando aqui do ponto de vista de trabalhos científicos, na fronteira do conhecimento. E também não é um substituto para as aulas presenciais. Nós estamos vivendo um momento de crise, né, de pandemia, e essa é, na verdade, uma medida paliativa, uma medida provisória, uma forma de dar continuidade aos trabalhos. Então, na verdade, não é nem um EAD em si, é um ensino remoto, que a gente chama. E eu espero muito e quero acreditar muito que isso, de fato, seja paliativo, porque, principalmente quando trata de ciência, a parte de aulas, ela não pode ser simplesmente substituída pelo presencial, mas ela pode e deve e vai ser complementada pelas ferramentas digitais, que esse é até o tema que eu vou falar na palestra de amanhã, né, sobre, de repente, profissão online, que essa é uma tendência já natural, é um caminho sem volta, nós estamos vendo um próximo passo evolutivo da educação, que é o uso de ferramentas e tecnologias da informação e comunicação, mas não no sentido de substituir o presencial, mas de complementar, de criar novas experiências de aprendizagem, experiências didáticas para os nossos alunos. Então, isso está mais relacionado à área de ensino do que à área de popularização da ciência em si. Certo, muito bem colocado. Outra pergunta da Letícia dos Santos. Como criador de conteúdo lúdico, como você faz para que seu conteúdo não seja mal interpretado e caso seja explicado, não deixe de ser atrativo? Tá, essa eu acho que entendi mais ou menos aí, eu vou responder aqui, vou ver se eu consigo responder. Na verdade, esse é um dos grandes desafios hoje de se popularizar a ciência, é o fator da linguagem. Como eu transformar um conteúdo científico, que muitas vezes é mais complexo, como, por exemplo, a química quântica, mecanismo de reação, sei lá, numa linguagem que seja mais simples. Como fazer isso sem ser superficial? Então, eu não sei explicar como fazer isso, é algo que eu venho fazendo na prática, com erros e acertos. Eu, por exemplo, já fui mal interpretado, inclusive por colegas dentro da universidade, de ouvir comentários, não, mas o que tu faz aí é besteira, não sei o quê, por não entender a proposta. E porque, às vezes, por exemplo, é muito difícil
Por exemplo, a tirinha aí que eu mostrei sobre dualidade de partícula onda. É um assunto muito complexo para se explicar numa tirinha. E a tirinha não tem esse objetivo de explicar o conteúdo. Tem o objetivo de despertar e chamar a atenção para aquele conceito. E ilustrar aquele conceito. Você bater o olho e lembrar daquilo. É claro que aí vem acompanhado tanto que em cada tirinha aí você vê, que eu posto, tem o conteúdo embaixo explicado, de uma linguagem mais acessível, mas é um risco que se corre. Eu não sei dizer como fazer isso, eu estou também aprendendo a fazer, e realmente, às vezes é difícil. A gente tenta simplificar e você corre o risco de parecer superficial, de ser superficial, e a gente vai corrigindo e aprofundando à medida do possível. Principalmente quando você se propõe a fazer um conteúdo que é mais genérico, para abranger mais público. Então, hoje, eu trabalho com o público do Bioquímica, que é bem diverso. Desde criança até alunos de pós-graduação, professores e tudo mais. Então, às vezes, eu tento mesclar isso. Tem postagens que são mais direcionadas para o público superior e tem postagens que são direcionadas, de fato, para o público mais infanto-juvenil, digamos assim. Que, inclusive, eu tenho até uma ideia de fazer isso depois, dos programas que eu mostrei lá, o Mundo de Bikman, o X-Tudo. Eu penso em aproveitar o YouTube, que é uma ferramenta gratuita, e tentar fazer um programa nesse sentido, voltado para exclusivo para esse público infanto-juvenil. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. É difícil mesmo fazer. Certo. A Beatriz Damasio. Como conseguir mais visibilidade? Alguma dica? Estou começando agora. Sim, a primeira coisa é porque as pessoas acham também que é só criar no Instagram ou independente da rede social, Facebook, o que for, e começar a fazer e postar, e isso vai crescer organicamente. Primeiro, a gente precisa usar a nossa habilidade de pesquisador para tentar pesquisar e entender como é que funcionam as ferramentas. Então, por exemplo, o Instagram ele tem um algoritmo que ele aumenta ou diminui a visibilidade das suas postagens. Então, por exemplo, vocês que têm algum Instagram público assim, vocês vão perceber que, às vezes, por exemplo, sei lá, tem 10 mil seguidores e sua postagem tem um alcance baixo. Digamos assim, 100, 200 pessoas veem aquilo. Então, não é porque seu conteúdo não é interessante ou coisa do tipo. Na verdade, às vezes está relacionado apenas à forma que o algoritmo funciona. O Instagram ele não torna o seu material visível para mais gente. Então, você tem que entender primeiro qual é a estratégia que é usada dentro da plataforma para você melhorar isso. E aí tem algumas dicas, que eu não sei se é o objetivo aqui, mas falando assim, genericamente, por exemplo, o uso de hashtags, tem gente que acaba exagerando, usando 20, 30, 40 hashtags, achando que isso vai dar maior visibilidade, e o Instagram faz exatamente o contrário. Hoje eles trabalham, o algoritmo lá trabalha com uma média de 5, 6, 7 hashtags no máximo. Passou disso, eles começam a restringir seu conteúdo. Então, tem algumas hashtags mais genéricas, que se você usar, eles lhe dão o que eles chamam de shadow ban, né? Eles bloqueiam seu conteúdo, então você perde visibilidade. Você pode, por exemplo, colocar localização, que muita gente deixa de colocar localização na sua postagem por achar que é besteira, mas isso aumenta a visibilidade. Então, tem várias estratégias que você pode pesquisar, até mesmo no Google, como funciona o Instagram. E entendendo como funciona, você consegue aí aproveitar melhor e aumentar o seu público. Foi isso mais ou menos que eu fiz do Bioquímica. Então, na verdade, eu tenho um horário, eu não posto em qualquer horário, eu sei o horário, a própria ferramenta, a própria rede social lhe dá essas estatísticas. Eu sei qual é o horário que tem mais gente online, eu sei a melhor hora de postar, como fazer. E aí, à medida que você vai postando, você vai tendo esse feedback da plataforma e você vai analisando, entendendo esses números, você consegue ir melhorando aí os seus números, seu alcance. Certo. Samara Natália, ela fala, qual aplicativo você indica de criação de conteúdo para a página? Aquele que você achar mais legal e que você tiver maior afinidade. Por exemplo, a maioria das imagens que eu faço lá no Bioquímica é no PowerPoint, no velho PowerPoint. Eu não sei se o Francisco está aqui ainda, que ele estava assistindo. O Francisco é um professor aí, que é até do Maranhão, que ele segue também lá o Bioquímica, que a gente troca ideia às vezes. Ele é um dos que tem usado o PowerPoint para fazer animação, inclusive. Então é só, olha, o Francisco aí pode falar, ele usa muito bem aí o PowerPoint para fazer animação, então dá para fazer muita coisa. Eu, particularmente, uso.
o PowerPoint. Quando é uma coisa mais complexa, no caso das tirinhas e tudo mais, eu uso o CorelDRAW e basicamente isso. Até meus vídeos eu gravo no celular, edito nos aplicativos do celular, são gratuitos e tudo mais. Então, na verdade, não é a ferramenta em si. Acho que a grande sacada para você gerar um conteúdo que seja atrativo está na sua imaginação, em como você pode usar a sua criatividade para criar esses conteúdos. A ferramenta acaba sendo de segundo plano, você pode usar qualquer uma delas. Eu, particularmente, não uso nenhuma ferramenta, Photoshop, eu nem sei usar Photoshop, então eu uso o que eu tenho. PowerPoint, essas coisas, e faço isso. Certo, tem que reinventar, né, Roberto? Agora uma pergunta aqui da Mayara Marques. Toda pesquisa em química tem como ser popularizada? E como fazer para não menosprezar a pesquisa? Tem, claro que tem. Toda pesquisa ela é feita com um objetivo. Nenhum projeto nasce do nada. Nenhum aluno de pós-graduação ou de iniciação científica, orientadores, pelo menos eu desconheço, algum professor que faça, vamos fazer isso por fazer. Todo trabalho ele tem um objetivo. E vai depender da forma que você vende isso, né? No meio acadêmico, os professores gostam de usar essa analogia, vender seu peixe. Então, não tem resultado ruim, depende da forma que você apresente isso, direcione. Então, toda pesquisa, sim, ela pode ser popularizada. Você precisa tomar cuidado com a linguagem, a forma que você vai fazer isso, os termos que você vai usar, para tentar valorizar a pesquisa sem menosprezar, por exemplo, outras áreas. Que tem também, isso é algo que eu acabo, às vezes, vendo, inclusive em artigos científicos. Muitas pessoas, às vezes, para valorizar o seu resultado, ele acaba menosprezando outros trabalhos. E não precisa fazer isso. Tem como você valorizar seu trabalho, falar de ciência, sem menosprezar ninguém. Até porque, a partir do momento que você começa a diminuir trabalhos de colegas, você está prestando um desserviço de popularização da ciência. E a gente é afetado. A partir do momento que eu digo que o trabalho dos meus colegas é ruim, eles são pesquisadores, eles são cientistas. E o que eles estão fazendo também é ciência. Então, se eu começo a menosprezar isso, eu estou automaticamente fazendo uma popularização científica ao contrário do serviço. A gente precisa tomar cuidado disso. Então, de repente, se você não concorda, digamos assim, ou acha que a pesquisa do seu colega não é tão interessante, ao invés de criticar, você pode se criticar negativamente, né? Você pode trocar uma ideia. Como melhorar aquilo? Como melhorar este conteúdo? E hoje em dia a gente tem essa cultura muito ruim, principalmente nas redes sociais. Quando a pessoa vê alguma coisa que não gosta, ela, em vez de ficar calada ou passar a deixar para lá, não, ela vai lá e ataca, ofende e tudo mais. Então, não sejam esse tipo de pessoa. Vocês, que são pesquisadores científicos, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Se você não gostou e prefere não ter nada para acrescentar, fique calado. Se tem para acrescentar, vai lá no direct ou mesmo no comentário de uma forma educada, deixe sua contribuição positiva. Foi o caso que aconteceu comigo aí, da menina. Já aconteceu comigo, principalmente na área de orgânica, que não é muito minha praia, eu já fiz postagens que pessoas da área de orgânica acharam que não estava muito bom. Sou até uma professora aqui da universidade. Ela veio no meu direct e falou assim, olha, essa sua postagem não está legal não, por conta disso, daquilo outro, você podia melhorar fazendo assim, assim, assado. Eu fui lá, apaguei a postagem, peguei as sugestões dela, melhorei aquele conteúdo e repostei. Então, ela contribuiu muito para mim e para a página nesse sentido. Um comentário lá no meu direct, sem ofender, sem nada. Muito bom. Agora uma pergunta da Bruna Eduarda. Você acredita que o EAD pode ser uma boa opção de ensino sem que haja perda de qualidade? Depende muito, né? Sei. Hoje em dia, a EAD é uma modalidade de ensino nos locais das universidades que tem essa modalidade. É uma modalidade pensada neste formato. Então, os cursos que são ofertados em modo EAD, eles são pensados para serem EAD. Então, pode sim funcionar. Agora, eu entendo aí que a pergunta foi em relação ao momento que está vivendo. Aí, volto a bater na mesma tecla. O que algumas universidades e as escolas estão fazendo nesse momento não é EAD, é ensino remoto. Tem uma pequena diferença. Como para você, EAD é uma modalidade de ensino que tem uma estrutura própria e um planejamento pedagógico voltado para isso.
que a gente está fazendo aí no ensino remoto é tentando, de alguma forma, adequar as nossas aulas, o nosso ensino e tal, para uma nova realidade virtual, de forma, nesse momento, provisória, momentânea. Espero muito que seja, né? Quem fica com medo de o governo acabar usando isso como justificativo para dizer, funciona, esquece o presencial, e não pode. Sobretudo em ciência, é uma perda grande o presencial, principalmente do ponto de vista prático da coisa. Química mesmo tem uma parte prática que talvez seja a parte até mais bonita e mais interessante da coisa, que acaba sendo perdida. O ensino remoto, no EAD, é pensado para isso, tem as plataformas próprias. Certo. Larissa Lara, tem um projeto de extensão ativo, o nome dele é IF na Cidade. No projeto, o foco é a divulgação da ciência em um todo e do IF mesmo. E nessa quarentena, vemos uma dificuldade muito grande para realizar as atividades propostas. O YouTube é uma boa forma para dispor atividades e realizar a divulgação da ciência de forma lúdica? Como tornar esses assuntos científicos mais atrativos? Porque nem sempre é tão interessante assim. Na verdade, eu acho que o interessante ou não interessante vai ser depender da maneira que você fala, que você mostra. Então, eu particularmente conto para vocês, como eu gosto muito de mágica, eu uso os conceitos da mágica para fazer minha divulgação científica, né, a forma que eu faço. E quando eu digo assim, os conceitos de mágica, não é necessariamente fazendo mágica. Mas como é que a mágica funciona? A gente não dá respostas. Você vê um truque de mágica, ele não começa dizendo o que é que ele vai fazer. E diz assim, gente, agora eu vou tirar um coelho da cartola. Ele simplesmente faz e deixa lá a interrogação na cabeça da pessoa, para ficar, meu Deus, o que é isso? Então, a pessoa fica interessada em querer saber o que é. Então, para popularizar a ciência, normalmente, eu uso esse tipo de estratégia. Eu venho de trás para frente. Então, eu primeiro tento despertar a curiosidade, o interesse, para depois explicar. Então, um exemplo disso, só falando aí do YouTube, né? O YouTube é uma boa ferramenta? Mas o YouTube sozinho, às vezes, do ponto de vista científico, acaba não sendo tão atrativo, porque as pessoas não têm essa cultura de ir para o YouTube para ver coisas de ciência. Normalmente vão ver clipe, música, alguma coisa do tipo. E já fica aí até uma dica. Você pode fazer, sei lá, um clipe sobre ciência, ou usar essas palavras-chave no título do seu vídeo. Porque, por exemplo, a gente pesquisa as coisas no YouTube pelos títulos. Então, normalmente, você bota, tipo assim, procurando uma música, alguma coisa do tipo, você usar esses títulos mais chamativos, já chama a atenção para seus vídeos. E aí você pode usar as outras ferramentas, as outras plataformas, as outras redes sociais, né? Para divulgar esse conteúdo. Então, tá lá no YouTube, você pode copiar o link e espalhar isso, por exemplo, no WhatsApp, que as pessoas já estão, só clica aí, vai ver o que é, sabe? Ou no Instagram e tudo mais. Certo. Agora, da Karine Michele. Você tem alguma dica para tirarmos o véu de mal da química, muitas vezes colocados pela sociedade em geral? Uma forma é fazendo a popularização da ciência. Então, na verdade, uma das ideias, quando eu criei o Bioquímica, é justamente essa, tentar desmistificar um pouco isso do ponto de vista da educação e depois do ponto de vista da sociedade. Porque na educação tem essa visão de que a química é um bicho-papão e não sei o quê, não é bem por aí. E na sociedade, a grande mídia acaba sempre associando química a algo ruim. Então, cabelo com química e sem química. Cabelo sem química é o natural. Cabelo com química é o ruim. Sabe? Então, essa fruta é orgânica. Então, não tem química. Que é até contraditório. Peraí, mas ela é orgânica e não tem química? Como assim? Então, as frutas sem química é a boa, é a saudável. Fruta com química não presta, é ruim. Então, a gente precisa criar esse consentimento das pessoas que, na verdade, tudo é química. O crescimento da fruta tem química envolvida e tudo mais. E aí tem alguns produtos da química que são utilizados para algumas finalidades que pode ser prejudicial, dependendo do uso, né? Pode ser prejudicial para a saúde ou não, pode causar problemas ou não. Então, na verdade, o problema não é na química, mas no uso dela e, principalmente para a mídia, a forma que a mídia divulga isso. Por isso que, de novo, eu faço um apelo aqui. Nós, pesquisadores, que temos que também meter a cara e começar a falar de ciência, para falar da maneira que, assim, um pouco mais adequada. Sem deixar só a imprensa normal, aí, a grande imprensa falar, eles vão falar de uma maneira bem sensacionalista,
chamando a atenção, e normalmente a tragédia vende mais do que bons exemplos. Então, para a mídia é muito melhor de você, é mais fácil falar, mostrar o vilão, os malefícios, do que os benefícios. Realmente. Bom, de perguntas escritas, era essas que a gente tinha. Agora eu abro para perguntas oral, quem quiser, né, pode ficar à vontade, quem quiser discutir com o professor, ou, né, enfim. E aí já aproveito também, além, né, dessas perguntas, para vocês enviarem novamente aqui de onde vocês são, né, instituição e tal, para a gente gravar direitinho aqui no final. E aí fica aberto aí para quem quiser comentar e enfim. Antes de alguém falar, deixa eu só agradecer o pessoal. Eu estava olhando aqui os comentários no chat, muita gente aí parabenizando, dizendo aí que segue o Neoquímica, que gosta. Muito obrigado aí pelas palavras e pelo apoio de vocês. Espero que, de fato, vocês continuem seguindo aí o Neoquímica e que espalhem essas ideias, sobretudo esses projetinhos de popularização da ciência, como a descoberta do que já foi descoberto, desenvolvida lá pelo Breno, esse do Eu Faço Ciência. Então, se você quiser participar do evento, dessa série, mande para a gente lá no e-mail, deuquimica.insta@gmail.com, vou botar depois. Mandem lá que a gente vai se falando aí. Certo. E alguém quer fazer alguma pergunta oral, gente? Não precisa ficar tímidos, vamos aproveitar o momento de discussão. Então eu aproveito, né? Já vou dar abertura aí para os demais. Professor Roberto, como que está sendo aí na Federal do Piauí? Vocês têm feito alguma atividade pelo sistema EAD? Como que tem sido aí a experiência de vocês? Como que está sendo nesse momento? Por enquanto, é um momento de muitas discussões. Hoje, na UF, a gente está trabalhando com o ensino remoto na pós-graduação, porque é mais fácil, né? Tipo assim, o público é menor, a quantidade de alunos é menor, as turmas são menores, e normalmente os alunos da pós-graduação já têm um poder aquisitivo um pouco melhor, então eles têm acesso a um computador, a um celular, a internet e tudo mais, então é mais fácil fazer isso. Tanto que primeiro, antes de retomar as atividades na pós-graduação, no sentido de aulas, né? A gente fez uma pesquisa entre os alunos e tinha decidido que a gente só ia voltar àquela disciplina que tivesse 100% de adesão. Se um aluno não pudesse, tal, e graças a Deus todos os alunos da pós hoje nossos aqui conseguem fazer isso. E do ponto de vista da graduação, nós vamos começar a voltar agora, a partir, acho que finalzinho de julho, começo de setembro, com um período especial. O período atual ele foi cancelado não, suspenso, né? O 2020.1 e .2 está suspenso, e a gente vai lançar um período especial de forma remota, e é especial porque não vai prejudicar aqueles alunos que a gente sabe que nesse momento vão ter condição de acompanhar as aulas de forma remota. Então vai participar da turma só aqueles que têm condição, e os demais não vão ser prejudicados, porque é um período que não vai contar como sendo uma espécie de testes. Então, no momento, hoje na UP, a gente está passando por eventos assim, de treinamento mesmo, de como utilizar as ferramentas e tudo mais, aprendendo para depois começar a aplicar isso, né? Porque para muitos professores, esse mundo digital é um fantástico mundo novo, e tem uma certa resistência para estar aprendendo também. Realmente, é um processo de adaptação constante que a gente está vivendo, né? Adaptação, reinvenções e tudo mais. Aqui a gente está tendo uma experiência também aqui no Campus Séries. Até então a gente tem tido bons resultados, mas assim, é aquela, né? A gente está tentando ao máximo, né, abranger e ter um bom rendimento, porque é tudo muito incerto, né? Então a gente fica nessa aí. Pois é, o problema é que a gente está num momento assim, muito, muito novo e não tem nenhum manual de instrução, ninguém sabe mais ou menos como fazer. Eu, particularmente, eu tenho lido muito ultimamente sobre a parte de ensino híbrido, né? Que eu defendo essa ideia. Acho que, na verdade, ninguém pode ser deixado para trás, e a gente sabe que a realidade dos alunos, tem muito aluno de baixa renda ou que não tem acesso a uma internet ou a um computador, uma ferramenta desse tipo. Então, a gente tem que pensar, e ao mesmo tempo, aqueles que têm, não pode simplesmente suspender tudo, parar tudo, deixando todo mundo de fora, nivelar por baixo. Né?
Então, acho que eu defendo minha ideia na minha cabeça aqui. No momento, eu estou tentando entender como é que funciona essa questão do ensino híbrido, que, na verdade, acho que é a próxima etapa na educação, de maneira geral, vai ser essa. A personalização do ensino. A gente ter diferentes estratégias para ensinar aos alunos, de modo que atenda, tipo assim, não vai ter um modelo único que atenda todo mundo, isso nunca vai ter, mas eu acho muito difícil de ter, mas a gente pode pensar em estratégias diferentes para atingir esses alunos de maneira diferente. Então, de repente, a maneira remota, com aqueles que conseguem ter acesso à tecnologia, e de uma outra maneira, que eu também não sei como ainda, atingir aqueles outros que não têm. Então, cada um vai ter, de certa forma, assim, um ensino mais personalizado. Eu acho que a tecnologia encaminha para isso. Eu já vi que tem muita coisa interessante nesse sentido. E aí eu estou tentando entender como, acho que vamos ver como é que vai ficar. Mas, no momento, é uma etapa meio louca, que está todo mundo sem saber o que fazer, e o que a gente pode fazer é ir testando, né? E ver o que acontece. Exatamente. Bom, deixa eu ver, tem um comentário aqui do Leonardo, não está conseguindo comentar aqui no chat, não entendi muito bem. Você quer falar, Leonardo? Para eu entender, eu não... Deixa eu ver aqui. Enquanto ele procura, eu gostaria de falar. É o Josemir aqui. Fala lá, pode ficar à vontade. Boa noite, eu gostaria de agradecer ao Roberto por ter aceitado o convite, parabenizar pela palestra, dizer que eu e ele a gente estudou junto, então é muito bacana ver esse trabalho que ele está realizando, e eu queria voltar, Roberto, a algo que tu comentou, que tu recebeu uma certa resistência no início desse teu trabalho, de alguns colegas mais experientes. Queria saber se alguns que no início foram meio contrários, se eles mudaram de ideia e hoje já veem esse trabalho de forma diferente. Sim. É porque, na verdade, todo começo é difícil. Tudo que é novo gera resistência. Sobretudo, é do ser humano, né? Projeto, quando você começa alguma coisa nova, já deixo de dica aí, porque eu vi que tem muita gente aqui no chat que tem também alguns Instagrams de quem estão começando e tudo mais. Dizer que possivelmente vocês vão receber críticas, vão ter uma dificuldade grande, e aí você já tem que estar preparado para isso. Então, quando eu comecei, Josemir, e aí reforça o pessoal aí que acho que não sei se escutou, eu e o Josemir, a gente é colega da graduação, a gente fez graduação junto lá na Piauí. Então, quando eu comecei esse trabalho no Instagram, eu já sabia que ia ter uma certa resistência. Talvez maior até de que como aluno. Se eu fosse um aluno, né, que tem muitos alunos começando, a gente tem aquela coisa, sou aluno, então as críticas não são tão pesadas, porque as pessoas dizem, é um aluno e tal. Mas como professor, como pesquisador, eu sabia que ia ter essa resistência de alguns colegas e tudo mais, como teve comentários desse tipo, perto eu tenho fazendo isso, não sei o quê, mas depois as críticas são enquanto não dá certo. Depois que dá certo, começa a funcionar, aí todo mundo vem e parabeniza, cara, sempre apoiei e tudo mais. Então, hoje, eu tenho um apoio do pessoal do Departamento de Química, acho interessante. A própria pós-graduação hoje já começa a ver esse tipo de trabalho com outros olhos, porque ela começou, a pós-graduação começou a ser cobrada pela CAPES para divulgar a ciência. Então, hoje, na verdade, eles vêm conversar, pedir dicas, justamente por já ter uma página com um número bom de seguidores grande, aí vem, como é que faz, né, essa dica, e esse é o momento de fazer o quê? Jogar na cara deles que funcionou? Não, é o momento de ajudar, é o que eu faço. Não, gente, vamos aqui. Inclusive, quem criticou que hoje vem, vamos junto, vamos construir, vamos fazer, vamos crescer. Eu acho que a popularização da ciência não é não tem essa pretensão de ser o cara que faz a popularização da ciência. Isso é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto. A gente tem que dar visibilidade para isso. E a melhor maneira de fazer, Josemir, é fazendo mesmo. Né? Então, eu não comentei na palestra, mas esse trabalho do Instagram, por conta desse alcance de várias pessoas da área da química, eu consegui algumas parcerias com empresas de química que hoje patrocinam
a página. Então, alguns professores que no começo eram resistentes a isso e tinham essas críticas, começaram a ver lá, presencialmente na universidade, que a gente começou a receber equipamentos, reagentes, materiais para desenvolver as pesquisas, ganhando isso de maneira gratuita por conta desse trabalho no Instagram. E aí foi que eles começaram a mudar a visão, dizer, rapaz, isso é uma forma também de captar recursos. E é. Sim. Certo. Tenho mais uma pergunta aqui. Foi o Leonardo da Costa que enviou, representando a amiga dele, Daiane Marchezinha, porque ela não está conseguindo enviar no chat. A pergunta: como fazer que os professores venham para a atualidade? Pois tem muitos que ainda deixam sua sala monótona. Você tem alguma dica? Deixa eu só entender, a pergunta é de aluno ou é de professor? Ele não citou aqui, é porque ela não está conseguindo enviar e um amigo que enviou para ela. Não sei. Porque do ponto de vista de professor, o que a gente tem que fazer é abrir a cabeça para novas possibilidades. E eu entendo que... É aluna, Roberto. Tá. Então, você como aluno. Então, entenda que hoje lidar com tecnologia é, às vezes, um confronto de gerações. Então, tem professores que são mais adeptos, que usam mais facilmente as tecnologias, tornando a experiência de aprendizagem mais dinâmica, e tem alguns outros professores que, às vezes, não conseguem fazer isso de maneira assim, tão fácil, não por conta da falta de interesse, mas porque é um confronto de gerações mesmo. Então, a maioria de vocês alunos, vocês já são nativos digitais. Já nasceram na era da tecnologia, então é muito fácil usar e dominar essas ferramentas. Mas para algumas pessoas que são jovens há mais tempo, né, vamos chamar de velho, é um pouco mais difícil. Então, eu sempre cito como exemplo, por exemplo, meu pai tem 77 anos. Ele tem uma grande dificuldade de usar o celular. Já meu sobrinho de 2 anos, ele descobre funções no meu celular que nem eu sabia que existia. Então, tem esse confronto de gerações. O que vocês podem fazer é de uma maneira, tentar, né, de uma maneira amigável, e mostrando para alguns desses professores que são mais resistentes, algumas iniciativas que vêm sendo feitas por outros professores, e que funcionam, que vocês achem legal. Então, deem essa sugestão para os professores de vocês. Diz, professor, por que esse conteúdo você não trabalha desta maneira? Tem essa ferramenta. Porque vocês sabem usar, então vocês podem nos ensinar, inclusive, dar sugestão da visão de aluno de vocês. Como que seria interessante para você entender esse conteúdo? Então, fale isso para os professores de vocês, tentem essa abertura. Obviamente, uns vão ser mais abertos às novidades, outros vão ser um pouco mais fechados, mas aí vai depender da sua abordagem, da forma que você fala. Com certeza que você for aí devagarzinho, conversando, de uma maneira amigável, você consegue aí abrir a cabeça de muita gente. Sim, exatamente. Só queria comentar em cima da sua resposta, Roberto, em relação também que a questão do inovar, né, de usar metodologias diferentes, isso não garante, por exemplo, um conteúdo que já tem aquela questão da dificuldade e tudo mais, ele não vai mudar em termos de dificuldade no âmbito assim, não é porque vai utilizar uma ferramenta diferenciada, agora vai ficar muito fácil. Não é nesse sentido, né? Porque tem muitos alunos que confundem um pouco essa questão, né? Então, tomar cuidado nessa questão, assim, de facilitar mesmo. Nem sempre, né? Dá para fazer em todos. Muito bem colocado, Fabiano. Na palestra que eu tenho amanhã, que é essa parte de professor digital, eu comento um pouco nesse sentido aí também, que as pessoas, o aluno, vocês que são alunos, me desculpem falar isso, mas a maioria de vocês vão pela lei do menor esforço. Então, vocês jogam tudo, essa responsabilidade, para cima dos professores. De, tipo assim, sempre esperar uma inovação, uma coisa do outro mundo, uma aula show da nossa parte, e vocês ficam, para ficar mais confortável, para vocês entenderem as coisas mais fáceis, só que não tem a contrapartida de vocês. Então, uma das coisas lá que eu falo é a diferença entre entender e aprender. Que o aprendizado requer esforço. E esse esforço é muito maior da parte de vocês, alunos, do que nós, professores. Então, nem sempre, inclusive, não dá para fazer isso, que é a discussão que a gente tem,
sobre usar metodologias ativas, tem tópicos, tem conteúdos que não dá, não precisa fazer isso, uma aula show em todas as aulas. Tem aulas que vai ser mais mesmo trabalhosas, que você precisa sentar na cadeira e ter um esforço da sua parte. Então, o processo de aprendizagem é um processo muito mais de vocês, alunos, do que nós, professores. Na nossa parte, o que essas novas metodologias proporcionam é talvez um facilitador de entendimento, de fazer com que vocês entendam mais fácil ou fazer com que vocês despertem um interesse maior para aquele conteúdo. Só que aí também, às vezes, a gente pode criar, que é um efeito contrário até. Quando a gente explica demais, a gente acaba criando uma certa ilusão de aprendizagem. Você entendeu, aí, entendi, gostei e tudo mais, deixa aquilo de lado e só vai estudar aquilo lá quando a gente fala a palavra mágica, né, que é prova. Aí você senta para estudar e aí você vai ver que não aprendeu. Então é comum, e a Fabiana vai concordar comigo, os professores estão ouvindo também, a gente ouvir de vocês, quando a gente dá uma boa aula, vocês falarem assim, nossa, a aula foi boa, eu entendi tudo. E chegar no dia da prova, você dizer, eita, eu não aprendi nada. Justamente porque a boa aula nem sempre se traduz numa maior aprendizagem. Eu requer um esforço da parte de vocês também. Exatamente. Bom, partir para alguma outra pergunta aqui, da Edneide Silva. Qual a sua sugestão para promover a divulgação nas escolas do campo? Então, talvez, não sei, tipo assim, aí vai depender da estrutura e da realidade dos alunos daquele lugar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que pensar, eu quero popularizar a ciência. Primeiro, para quem? Quando você vai criar, por exemplo, uma rede social ou algum projeto nessa linha, você tem que pensar qual é o seu público-alvo e entender este público-alvo. Qual é o tipo de conteúdo que eles têm acesso, qual é o tipo de ferramenta que eles vão ter acesso, qual é o tipo de linguagem que vai ser mais adequada para este público, e a partir daí é que você vai, então, começar a pensar na estratégia de divulgar. Então, de repente, se é uma escola que tem pouco acesso à internet, então não vou trabalhar tanto no online, vou preferir uma coisa mais presencial. Por exemplo, os murais da escola, divulgar coisas de uma maneira mais lúdica, sei lá, inventar um teatro, uma coisa nesse sentido, que envolva os alunos. Porque eu acho que essa popularização não é só uma via de mão única, onde você joga isso para as pessoas, mas é trazer também para dentro dessa discussão. Eu acho que uma boa maneira de envolver os alunos da escola nisso é envolver eles nesse projeto, fazer com que eles se sintam parte disso. Então, de repente, criar um teatro na escola, ou alguma forma de levar eles a aprenderem algum tema para divulgar isso na cidade. Obviamente não agora, né, que a gente está em isolamento social, mas quando voltar nesse sentido. Ou pelo menos assim, pelo WhatsApp, criar grupos de discussão, divulgando coisas legais, trazer para o contexto social daqueles alunos, para a realidade deles. Então, tipo, o que é que eles fazem? Como é que é na casa deles e tal? Que é uma coisa também que a gente acaba vendo nos próprios livros didáticos, né, de ensino médio. A última vez que eu parei para ver o conteúdo de fisicoquímica no ensino médio, tinha lá um exemplo da parte de coligativas derretendo o gelo, né? Dizendo, em países frios, o pessoal joga sal nas estradas congeladas para derreter o gelo e tal. Essa é uma realidade muito distante dos nossos alunos. Por exemplo, como é que eu vou falar disso, de derreter gelo de estrada num país que neva, aqui em Teresina? Né? Não tem como, então a gente tem que mudar a linguagem. Então, acho que o primeiro ponto, Edneide, aí, para promover a divulgação, é conhecer o seu público, conhecer o contexto social que eles estão inseridos, para depois você começar a pensar na estratégia melhor para aquele determinado público. Exatamente. Isso nada mais é que inclusão, né, Roberto? Não deixa Exatamente. De ser inclusão, porque as pessoas enxergam a questão da inclusão de uma forma muito ampla e às vezes esquece desses pequenos detalhes, né? Desde mesmo, né, a possibilidade que os estudantes têm mesmo, realmente têm naquele contexto que vivem, enfim. É inclusão. Aí volta para a questão também da personalização do ensino. É você ensinar dentro da realidade daquela pessoa, com base nas características dela, do contexto social dela, do nível de aprendizado dela e tudo mais. Tá, tem alguns comentários aqui.
Mas aí tem uma pergunta do Leonardo aqui. Os professores que são mais resistentes a outras novas tecnologias em sala, eles podem se abrir para esse novo mundo? Ou se para eles é aquilo de aula tradicional e pronto, acabou? Então, gente, de novo, aí é porque às vezes é um choque de cultura mesmo, de realidade, que muitas vezes, principalmente vocês alunos que são mais novos, não entendem, é difícil entender, porque vocês são nativos digitais, vocês nasceram nisso. Mas, por exemplo, meu pai, eu já tentei ensinar várias vezes como é que salva um número no telefone dele, na agenda do telefone. E ele tem uma dificuldade grande só de fazer isso. E não é que ele seja burro, muito pelo contrário, é uma pessoa inteligentíssima. É porque é uma outra geração que tem essa dificuldade e essa limitação. E como a Fabiana aí bem pontuou, nem sempre a gente precisa dar um espetáculo, usar todas as ferramentas numa aula para que ela seja boa, não. Então a gente precisa só também, vocês alunos, ter essa paciência e fazer esse trabalho aí, né, de água mole e pedra dura, uma hora dá certo. Então você tem que ir mostrando para o professor essas novas possibilidades, compartilhando, trazendo essa discussão para a sala de aula, mostrando para ele alguns outros exemplos que são outras experiências que são feitas pelos colegas professores, né, para ir criando esse consentimento. Mas, claro, de uma maneira amigável, porque às vezes é ofensivo você chegar. Até estou vendo aqui no comentário, estamos dizendo assim, né? Que vai chegar para o professor e querer ensinar o professor a dar aula, vai ver aquela história. Não é bem por aí, né? Não vai, mas a gente pode sim se readequar. E eu tento fazer isso como professor, com alguns colegas professores, de tentar não chegar falando, faça assim, faça assado, mas ir mostrando, só, olha, professor, eu fiz dessa maneira e funcionou, o outro colega fez dessa outra maneira também funcionou, por que você não tenta assim, ficar sugerindo e não impondo? Porque, na verdade, cada professor tem também a sua personalidade. Então, por exemplo, vocês perceberam, mas normalmente eu falo de uma maneira mais contraída e tudo mais. Tem professor que já é mais sério. E aí você pega uma pessoa que naturalmente, ela, enquanto ser humano, é uma pessoa séria, e querer que botar ela para dar uma aula divertida, com um piada, não sei o quê, não vai funcionar também. Ou pegar uma pessoa mais extrovertida e engessar ela para ser séria. Não dá. Então, cada um vai na sua personalidade. E nós, como alunos, a gente não precisa também querer fazer essa comparação, porque a diversidade também é um grande promotor de aprendizagem. Eu lembro aí, o Josinho pode até falar também, que ele pagou várias disciplinas juntos, que a gente teve professores de todas as maneiras. O professor que era chato, que era mais legal, que cobrava mais, cobrava menos, e a gente acabava aprendendo com todos eles algumas coisas. Inclusive, aprender coisas, tipo assim, eu já tive professor que, para mim, hoje é um exemplo de como eu não quero ser, mas é um exemplo. Então, dá para aprender de várias maneiras, todos eles. Exatamente. Tem um comentário aqui do Leonardo depois, ele fala, né? Mas sempre dizem que estão se capacitando, participando de projetos e tudo mais, mas não saem dos slides. Esses que são adquiridos por PDFs disponíveis na internet. É complexo, né? Cada caso é um caso. O Elton comenta, os alunos precisam entender esse momento. Detalhes, alguns daqui serão futuros professores e talvez se esbarrem nessa situação. O que hoje é novidade, amanhã pode ser ultrapassado. Exatamente, eu concordo plenamente, né, Roberto? É até uma forma de ter essa empatia maior que eu estou dizendo aí para os alunos terem, é se colocar na posição de professor. Imagina que amanhã ou depois é você que vai estar numa sala cheia de aluno que domina as ferramentas muito mais do que você. Então, como que você vai fazer, qual é a postura que você vai ter, que você quer ter. Então, isso já é uma forma, um exercício de empatia que você pode ter com os professores de vocês. Exatamente. Bom, temos mais perguntas, pessoal? Ninguém quis fazer pergunta oral, todo mundo muito tímido nessa sala. Roberto, você tem mais algum comentário, então? Quer fazer algumas considerações finais? Não, era só isso mesmo, agradecer novamente o convite, parabenizá-los pela iniciativa, de novo pedir para todo mundo seguir aí o Bioquímica nas redes sociais e nos ajudar a espalhar a magia da ciência por aí, e divulgar, amanhã tem palestra na Semana de Química do IFP, Parnaíba, à tarde, está no choque horário com o evento, não sei se vai ter ainda mais aqui amanhã,
mas é à tarde, 3 horas da tarde, então nos sigam nas redes sociais e quem tiver dúvidas, mais dúvidas, se quiser trocar ideias, inclusive, eu estou disponível lá no direct do Instagram ou pelo e-mail que eu já divulguei aí, mas eu botei inclusive aí no chat, deuquimica.insta@gmail.com. Pode entrar em contato aí que a gente troca essa ideia. Certinho. Ana Lívia, ela falou que tem uma dúvida. Você quer falar, Ana Lívia? Você quer mandar aqui no chat? Então vamos aí encerrar com a análise aí, que já está começando a ficar tarde também. Ela não retornou. Os meninos do centro acadêmico só tem um recado, Roberto, e aí eu já finalizo, tá bom? Tá ok. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar com uma boa noite o professor Dr. Roberto Luz e a professora doutora Fabiana, e mencionando o nome deles, cumprimentar com uma boa noite todos os outros que estão aqui juntamente com a gente. E, para ser bem breve em minhas palavras, é somente lembrar a todos vocês que estão participando que está tendo um sorteio no Instagram do Calquímica, que é o centro acadêmico, que juntamente com a professora doutora Fabiana, estamos organizando esse evento. E na descrição do Instagram está todas as regras a serem seguidas para participar do sorteio. Eu quero pedir a vocês que dão uma passadinha lá e participem do sorteio, que eu sei que vai ser de grande importância para vocês, os prêmios que estão disponíveis. E aproveitando também, no nosso Instagram, na bio, está descrito um filtro para utilizar no dia do químico. Então, eu quero agradecer a todos vocês e tenham uma boa noite. Obrigado. Certinho, Elton. Acho que, eu não sei se foi só para mim, mas estava um pouco falhando. Mas eu acho que deu para entender, né, pessoal? A Ana Lívia ainda quer tentar falar? Pode ligar seu microfone, Ana Lívia, e a gente finaliza com sua fala, por favor. Eu acho que, não sei, tá com alguma falha. Acho que ela mandou aqui no chat, Roberto. Você consegue? É um pouco grande aí? Ou... Deixa eu ver se consigo ver. Tem muita gente falando. Tá. Ana Lívia. Deixa eu ver. Deixa eu ler em voz alta aqui. O que você pensa sobre as ciências estarem hoje, no século XXI, sobre uma zona de praticidade? Não digo em função do modo, mas estava pensando, no século XX, a física passou por várias resoluções de problemas, do que foi bom, nós estamos vivendo as consequências desses questionamentos. A química também, por exemplo, os modelos atômicos, certo? E hoje, Miqueias, eu não consigo ver em essas ciências como problemáticas mais. Sinto que estamos num... Não sei. Parou por aqui. Bom, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. É que estava travando aqui no computador, aí eu acabei te confundindo, Roberto, desculpa. É que você lembra muito o meu professor Miqueias, aí por isso que veio o nome na hora. Mas, então, a minha pergunta eu estava esses dias pensando que, assim como a história da humanidade sempre tem suas evoluções, né? No século XX, a física passa, igual comentei, né, que passou por tantas revoluções, saiu da física clássica e atingiu a física quântica, né? A química também passou por esse processo de revolução, né? Inclusive os modelos atômicos, a história da química, enfim. Hoje, eu não sei, assim, a sua opinião, mas você consegue ver as ciências, assim, em geral, como problemáticas? Porque parece que, no sentido de solução, assim, de problemas mesmo, porque se a gente para pensar, igual você deixou muito bem colocado, né, o papel da química na sociedade. Hoje, as pessoas falam muito de ciência, mas num contexto de, tem que fabricar álcool em gel, tem que fabricar sabão, porque ajuda para lavar a mão, ou então a hidroxicloroquina, né, na parte dos fármacos. Será que essa tríplice exata entre ciência, tecnologia e sociedade
está sendo mais prática para ser útil do que útil para ser problemática? Na verdade, tem. Essas evoluções que você falou é porque são bem emblemáticas e grandes assim. E a ciência, é porque as pessoas costumam pensar que ela evolui de uma forma linear, né? A cada ano que passa vai evoluir da mesma forma. E não é. A ciência ela dá alguns saltos quânticos aí. Passa inúmeros anos sem acontecer nada, aí do nada acontece tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa parte que você falou da mudança na física, da física clássica para a física quântica, foi um momento da história onde coincidiu ter uma galera muito doida ao mesmo tempo. Então, conviveram no mesmo tempo. Tem até uma foto emblemática disso. Sei lá, o Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Schirrde, uma galera que mudou tudo isso. Hoje, talvez, justamente por uma falta, e a gente estuda e tem esses exemplos que vocês estão mais claro em mente, porque são coisas que aconteceram no passado e a gente estuda isso na escola. Mas, então, na verdade, naquele tempo, eu acredito que as pessoas, a população em geral, não se davam conta daquelas discussões e nem acompanharam aquela evolução científica. É o que acontece hoje, por exemplo. Então, justamente pela falta dessa popularização da ciência, de uma divulgação científica um pouco mais abrangente, às vezes a gente não se dá conta dos avanços que a ciência tem conseguido. Mas sim, a ciência tem evoluído muito do ponto de vista tanto teórico como do ponto de vista prático, das invenções e tudo mais. A parte tecnológica, por exemplo, melhorou muito. Antigamente, você falou do átomo, né? A discussão era da evolução atômica, como e tudo mais. Hoje a gente tem equipamentos e ferramentas que nos possibilitam ver literalmente o átomo. Microscópios aí com magnetizações muito, muito grandes. A gente consegue, inclusive, manipular átomos graças a essa evolução tecnológica. Eu não vou muito longe, por exemplo, da própria evolução atômica, ela continua acontecendo. A gente vê na escola os modelos, né? E a gente acaba ensinando de maneira simplificada no ensino médio, do modelo atômico atual, de próton, nêutron, elétron, só isso, mas tem muita coisa dentro do átomo, para o universo. E essas descobertas estão sendo feitas recentes. Se não me engano, em 2013, por exemplo, foi um grande boom também ainda no campo da física de partículas e química de partículas, a descoberta do bóson de Higgs, que eram partículas que tinham sido previstas, teoricamente, pelo Higgs, muitos anos atrás. Em 2013, pela primeira vez, no acelerador de partículas do CERN, que fica entre a França e a Suíça, a gente teve a ciência, a humanidade, conseguiu ver pela primeira vez, por alguns milésimos de segundo, a existência dessa partícula. Então, tem muito conteúdo sendo construído. A gente é que não tem esse conhecimento, porque falta essa discussão mais ampla com a sociedade. Mas tem sim. Eu até finalizo aqui a resposta, minha fala, citando o Carl Sagan, que para mim foi o maior divulgador científico que já existiu na humanidade, e para mim um dos grandes exemplos de inspiração. E tem uma frase emblemática dele que diz assim, na ciência, né, em algum lugar tem alguma coisa espetacular esperando para ser descoberta. Verdade, muito bem colocado. E você acha, por a gente estar vivendo numa época onde as revoluções, assim, igual você colocou, estão acontecendo tão rapidamente, elas vão estar, tipo, listadas nos livros de ensino médio, porque a gente estamos sendo preparados para dar aulas, né? Será que vamos encontrar essas informações que nós estamos vivendo num futuro próspero? Não sei. E aí, quem é responsável por todas essas mudanças somos nós e, inclusive, vocês, que é o futuro. Que você pegando aí, tem muitas mudanças que já são feitas, mas que por alguma razão, e às vezes até por razões políticas, acabam não chegando, não sendo popularizada. Um exemplo disso foi uma polêmica recente que teve na página do Bioquímica sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu coloquei lá uma postagem perguntando o nome de uma molécula, que eu sabia que todo mundo ia dizer um nome, e na verdade atualmente o nome é outro. Foi uma polêmica levantada lá no grupo do WhatsApp, que um professor trouxe essa discussão para a gente. E a UPAC, ela fez uma mudança nas regras de nomenclatura em 2013. Já não é tão novo assim, de 2013 para cá já tem um tempinho. E essas mudanças ainda não estão nos livros didáticos, ainda não é comentado, então tem muito professor do ensino médio que desconhece. E por isso a
postagem gerou polêmica. Das pessoas ficaram, meu Deus, mas isso é verdade, achando que era fake news, e eu recebi muitos directs pedindo. E aí eu mandei o livro lá, daí o pacto, que tem essa mudança e tudo mais. Então, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos tomar ciência disso. E trazer isso também para a nossa sala de aula. Que aí eu podia até um professor veio também trocar ideia comigo, por conta de uma postagem que eu fiquei falando lá sobre os quarks, né, por que é que os prótons se mantêm unidos no núcleo, né, devido às forças dos quarks. Aí comecei a falar de quarks, gluons e tudo mais. E ele falou, mas você não pode falar disso no ensino médio. Eu disse, por que não? Por que ficar falando só de próton, nêutron e elétron? Por que a gente não pode dizer para a galera que tem mais coisas dentro do próton, que tem mais coisas dentro do nêutron? Por que a gente não pode expandir isso, já que nesse caso, né, essas partículas dos bósons, mas já é um conhecimento, de certa forma, consolidado, né, na área científica. Então, nós precisamos promover essas mudanças também. É justo, muito obrigada. Bom, então acho que obrigada, Ana Lívia, pela participação. Então acho que a gente pode finalizar, né, Roberto? Já deu 9h30. Eu já estou com fome aqui também. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o Roberto, professor Roberto, pela excelente palestra, excelentes explanações, discussões, né? E reflexões também, porque aqui tem, né? Temos profissionais, já todos colegas, na verdade, né? Mas cada uns ainda no patamar em construção, alguns já um pouco mais à frente, né? Mas no final somos todos colegas, né? E aí a ideia aqui é a gente construir junto e gerar uma discussão enriquecedora para todo mundo. Então, agradeço, Roberto, mesmo, em nome, né, de todos aí da organização do evento. E ficamos aí também à disposição quando vocês precisarem de alguma, né, de algum auxílio, alguma coisa assim, a gente está à disposição. E, claro, agradeço a todos os presentes, né? E amanhã a gente tem a última atividade, né, do evento aí, da comemoração do Dia do Químico, e esperamos aí que todos, né, estejam novamente animados, novamente, para a gente finalizar com chave de ouro. Obrigada, então, e, né, novamente, desculpa aí, gente, pelo equívoco inicial do link, depois da internet, mas tudo se resolveu. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Isso aí, boa noite e até mais. Precisando, só entrar em contato. Valeu. Obrigada, Roberto.